Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. E esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nessa caminhada abençoada e continuando o dia 10, vamos ler Gênesis capítulo 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela e que ele era filho de Rebeca, e ela correu e contou ao seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Dize-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que, de manhã, eis que ela era Lia, e ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia,
e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: agora, desta vez o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso o seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Glórias a Deus. Concluímos a leitura de Gênesis capítulo 29 e vamos para a reflexão. Em Gênesis 29, vemos Jacó chegando à casa de Labão e se apaixonando por Raquel, mas também enfrentando o engano e a frustração ao receber Lia como esposa. Esse capítulo revela que, mesmo quando enfrentamos decepções, Deus continua conduzindo nossa história. Jacó trabalhou 7 anos por amor e ainda assim foi enganado, mas sua perseverança nos ensina que o propósito de Deus não é anulado pelas injustiças dos homens. Às vezes, o processo é doloroso, mas Deus usa até os enganos para moldar o caráter e cumprir promessas maiores. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.